Bom dia, gente. 6 horas aqui nos Estados Unidos, 7 horas da noite no Brasil. Então, boa noite para todos que estão me vendo aí. Para aqueles que são aqui dos Estados Unidos, especialmente da Flórida, boa tarde. Nós estamos entrando, como prometido, para responder a pergunta, porque o mundo não acabou no dia 26 e 23 de setembro. Obviamente, ninguém estava dizendo que o mundo ia acabar. O que as pessoas estavam dizendo é que o arrebatamento aconteceria no dia 23 de setembro. Então, eu quero pedir para todo mundo que está entrando, antes de mais nada, dizer seja bem-vindo, uma alegria ter todos vocês aqui, a paz, meu abraço, meu beijo no coração, mas, por favor, avise todo mundo que vocês conhecem, que já são pessoas que já curtiram meu Facebook, para que essas pessoas possam receber a notificação de que a gente vai entrar ao vivo para explicar o porquê que Jesus não veio no dia 23 de setembro, como muita gente afirmou, com muita convicção. Antes de mais nada, eu quero dizer para vocês que assim creram, que por um lado é muito bacana você ter essa expectativa e se preparar, mas por outro lado é muito perigoso quando a gente marca a data para Jesus voltar, porque muitos já fizeram isso e todos que fizeram quebraram a cara. Hoje eu vou mostrar para vocês de uma maneira bem didática e eu quero que vocês entendam o porquê que não veio no dia 23 de setembro. Outra coisa também, quero aproveitar e convidar todos, que são curtidores da minha página, para também curtir o meu YouTube. Se você tem um canal do YouTube, entre lá, curta, clique no sininho que você vai receber todas as mensagens que forem postadas, você vai receber. Outra coisa também, que vocês possam estar sempre divulgando as mensagens, compartilhando, porque a palavra de Deus ela é muito pregada através disso. Eu tenho recebido pessoas de todos os lugares do mundo falando que as minhas mensagens estão mudando a vida delas, alguns se convertem, outros estão voltando para Jesus. A verdade é que o evangelho está sendo pregado para todo mundo. Então, por favor, vamos lá, todo mundo dando uma compartilhada, dá um aviso para alguém, diga, pastor Lamartine está entrando ao vivo e ele vai começar a falar sobre o porquê que Jesus não voltou no dia 23 de setembro. Tem muita gente que está desesperada, achando que, puxa vida, então se ele não voltou de 23 de setembro, quer dizer que ele não volta mais? Não, queridos, ele vai voltar e, na minha opinião, está muito perto. Mas nós precisamos entender o que está acontecendo também. Amém? Ana Paula Matos, dizendo que é muito abençoada pela minha vida. Patrícia Pena, dizendo boa noite, sempre compartilhe. Luci Paz, graça e paz. Você pode se inscrever, veja, está aí no meu canal do YouTube. A Nara Genro, boa noite. A Tânia Sanches de Maringá. Beijo para todos vocês, queridos. Que honra, que prazer ter vocês aqui. Bom, acho que já dá para a gente começar, Por que Jesus não voltou no dia 23? Antes de mais nada, eu quero dizer para vocês que é um grande erro você marcar data qualquer para a volta de Jesus. Qual a razão disso, queridos? Ele deixa claro que ele vinha como ladrão na noite. Ele diz que nós, que cremos, não vamos ser pegos como se fosse um ladrão. No entanto, queridos, se você soubesse que Jesus ia voltar daqui 5 anos, a grande maioria das pessoas ia viver uma vida sem prontidão, sem evangelizar, sem buscar a santidade. Por quê? Porque, afinal de contas, ele vai voltar só daqui em 5 anos, Então, quando ele estiver voltando, eu consagro a minha vida. Então, essa é a principal razão, porque ao longo de 2000 anos, a igreja tinha que viver com a expectativa de que Jesus ia voltar. Vocês entenderam? Ou seja, como eu não sei que dia ele vem, eu tenho que estar me preparando, todos os dias me santificando,
esperando a vinda dele. Carlos Colucci entrou, disse boa noite, abraço, querido, Deus abençoe. Então, essa é a primeira razão. Não podemos saber, o Senhor não revelou para ninguém. Então, qualquer que seja a pessoa que venha marcando data, tome cuidado. O que Jesus nos permitiu é observar os tempos, as estações e saber que está chegando a hora. Em outras palavras, ou seja, quando a gente olha e analisa o cenário mundial, dá para a gente ter certeza que está chegando o tempo dele voltar. Por quê? Porque as coisas que Jesus profetizou, ele profetizou em escalas mundiais. Outro dia eu estava conversando com a Érica, minha filha, e ela disse, pai, olha, eu vou te falar o que é dor de parto. Quando você chega na hora de dar à luz, dói tudo. Não é que dói a barriga, dói tudo. Então chega uma hora que a dor é tão tremenda e no corpo inteiro, que ela falou, eu acho que o que vai acontecer na volta de Jesus é assim. Estas coisas que nós estamos percebendo, que estão aumentando em potência, também em número de aparições, vão aumentar ainda muito mais. Então ela disse, eu creio que essa geração, mas ainda está faltando um pouco. Bom, essa é uma opinião que eu passei a respeitar, afinal de contas ela teve filho, né? Sabe o que é ter dores de parto. Eu não, graças a Deus, eu não tive esse privilégio. Mas a primeira coisa então que eu quero dizer muito seriamente para vocês, não marque data. Todos que marcaram na história erraram. E quando alguém marca uma data e Jesus não vem, o que acontece é que todos os que não creem vão ridicularizar a nossa fé e mais. Vão dizer, tá vendo? Jesus não vem coisa nenhuma. Ninguém sabe o dia e a hora, disse Jesus. E mais do que isso, na parábola das 10 virgens, 5 virgens não estavam preparadas, estavam totalmente desavisadas. Se a data fosse marcada, todo mundo ia saber a hora. Um dia antes as virgens iam lá para comprar óleo para botar na lâmpada, né? Agora eu vou começar a entrar num aspecto teológico que é muito importante, porque o que acontece hoje, queridos, é que tem tanta gente que fala besteira sobre isso porque não conhece teologia. Então cuidado, não fique vendo aí um monte de coisas sobre a volta de Jesus. Você precisa entender o que é que está por detrás de toda a escatologia, de todo o estudo que existe na Bíblia a respeito da volta de Jesus. Primeiro, é importante que você entender que quando as pessoas falaram que ia acontecer no dia 23 de setembro, elas disseram que o que ia acontecer era o cumprimento de Apocalipse capítulo 12. Isso está completamente errado, queridos. O arrebatamento na igreja está no capítulo 4 da igreja, está no capítulo 4 de Apocalipse. Vocês querem ver a prova disso? Os 3 primeiros capítulos de Apocalipse, você tem várias vezes a aparição do nome igreja. Do capítulo 4 ao 22, some a palavra igreja, não existe mais. Simplesmente porque a igreja foi arrebatada exatamente no capítulo 4 e não no 12. Capítulo 12, portanto, está no meio da grande tribulação, no meio dos 7 anos. Eu vou ler o texto de Apocalipse capítulo 4, versículo 1. João diz assim, depois dessas coisas, olhei e eis não somente uma porta aberta, como também a primeira voz que ouvi, como voz de trombeta ao falar comigo, dizendo, sobe para aqui. João está experimentando o arrebatamento. Ele viu uma porta aberta no céu. Viu uma voz, como a voz de trombeta, que diz, sobe aqui. E ele foi arrebatado em espírito, prefigurando o arrebatamento que aconteceria mais de 2000 anos depois. Então, em outras palavras, queridos, o arrebatamento no livro de Apocalipse acontece no capítulo 4 e não no 12. Capítulo 12 já passou metade dos 7 anos da tribulação. Uma outra coisa que você precisa entender. Muita gente está dizendo, não, mas a igreja vai passar pela grande tribulação. Bom, esse termo grande tribulação e de 7 anos, ele vem de uma profecia em que Daniel, no capítulo 9, recebe uma visita do anjo Gabriel. Ele está orando, pedindo a Deus que Deus revele o futuro de Israel. E o anjo vem e diz assim, olha, 7 semanas, na verdade, essa palavra semanas
também é usado nas escrituras muitas vezes como anos. Então, 70 semanas ou 70 semanas de 7 anos estão determinadas sobre o teu povo, que povo? De Daniel, e sobre a tua santa cidade, Jerusalém. Ou seja, essas 70 semanas de anos, esses 490 anos, em que Deus vai desvendar o que vai acontecer na história dos homens e principalmente na história de Israel, estão ligadas ao povo de Daniel, que é o povo judeu, e a santa cidade, que é Jerusalém. Então, ele diz que o começo destas 70 semanas seria o decreto da saída de Jerusalém. E isso é da libertação do povo que nessa época estava já no Império Persa. Eu tenho um estudo que um dia eu posso dar para vocês, que mostra que as primeiras 69 semanas de anos, elas culminam com a entrada de Jesus Cristo na chamada Domingo de Ramos em Jerusalém. O texto fala isso, essa é a profecia mais importante da Bíblia. A última semana não aconteceu por uma razão simples. Israel foi espalhado pelas nações no ano 70. E aí veio o período da igreja. E no período da igreja, queridos, Deus não tratou com Israel. Agora, quando Israel volta para sua terra em 48 e em 67 recebeu de volta Jerusalém, ali começa efetivamente o tempo do princípio de dores. Porque agora nada mais precisa ser cumprido para que Deus possa tocar trombeta e a igreja ser arrebatada. Então, primeiro, para quem será essa grande tribulação? Para o povo de Daniel, que é o povo judeu, e a santa cidade, que é Jerusalém. Outra coisa que eu quero dizer para vocês, no capítulo 12, como eu disse para vocês, se fosse o arrebatamento, aonde que estão as duas testemunhas? No livro de Apocalipse, as duas testemunhas estão no capítulo 11. Elas pregam durante 3 anos e meio, falando que Jesus é o Messias. Além disso, no capítulo 7, a Bíblia fala sobre sobre os 144 mil que estarão pregando também por todo mundo. Quem são esses 144 mil? São 144 mil judeus, jovens, puros, que nunca tiveram relações sexuais com ninguém. Então, vejam, na primeira metade da grande tribulação, vai estar acontecendo coisas muito tremendas. Mas principalmente a gente vê que tem 2 testemunhas, que é Elias, uma a gente tem certeza, outra a gente não sabe, e mais 144 mil judeus pregando. Gente, Elias não está por aí. E nem os 144 mil judeus estão pregando por aí. Então, não está acontecendo a grande tribulação. Então, lá no capítulo 12, essas coisas aconteceram antes e não depois. E tem um outro detalhe também. Vocês sabem, eu vou te dar aqui uma dica poderosa. Você quer saber quando vai acontecer o arrebatamento? Nós não sabemos o dia e a hora, mas nós podemos saber exatamente quando vai acontecer. A Bíblia diz lá que vai começar a grande tribulação com uma aliança de paz que o anticristo vai fazer com muitas nações. Na verdade, vai ser uma aliança de paz para judeus, muçulmanos e cristãos. Então, queridos, se você começar, já tem várias movimentações de tratado de paz. A gente viu recentemente agora o Donald Trump lá na ONU, sentando com Netanyahu, que é o primeiro-ministro de Israel, e quando tiver também os muçulmanos, a própria Igreja Católica, o Papa. Isso é bom você botar a barba de molho, porque quando isto acontecer, e o assinado desse tratado de paz não pode ser por 5 anos, não pode ser por 3 anos, não pode ser por 10 anos, tem que ser por 7 anos, porque a Bíblia fala exatamente, olha, como que deve ser que esse tratado vai ser, né? Está lá em Apocalipse capítulo 9, versículo 27. Ele fará uma firme aliança com muitos por 1 semana de anos. Então a grande tribulação vai começar na verdade, com um grande engano. O anticristo vai se levantar naquele caos mundial que vai estar acontecendo, guerras,
fome, problemas de doenças, e o mundo não vai ter como resolver esses problemas. A ONU vai se juntar, vai saber efetivamente que tem que fazer alguma coisa, e o homem que for levantado como o secretário-geral vai ser o anticristo, e ele vai assinar um tratado de paz entre as 3 principais religiões do mundo: o cristianismo, o islã e o judaísmo. Esse acordo de paz tem que ser por 7 anos. A partir deste momento, quando ele faz um acordo de paz por 7 anos, você pode contar. Porque na metade desse acordo de paz, ele vai entrar dentro do templo, que já terá sido construído, e ele vai dizer: olha, vocês estão ouvindo por aí que eu posso ser o Messias? Eu quero dizer para vocês que eu sou o Messias. E nessa hora que ele entrar no Santos dos Santos, Jesus diz que é o abominável da desolação. Ele compara essa entrada do anticristo no Santos dos Santos, lá em Jerusalém, com a entrada de Antíoco Epifânio, que ele fez quando ele era o líder dos gregos. E isso acabou acarretando naquela época a revolta dos macabeus. Mas o anticristo, então, quando ele entrar no Santos dos Santos, exatamente na metade da tribulação, nessa hora a Bíblia diz que Satanás está caindo dos céus e vem para a terra, e vem com fúria para destruir. Então, todos os que se converteram, porque vai ter muita gente que não se converte hoje. Você prega de Jesus, o camarada entra na grande tribulação e ele vê que houve o arrebatamento, ele vai dizer: e agora? O que aconteceu? E ele vai se lembrar que nós pregamos sobre o arrebatamento da igreja. E aí muitos vão se converter. Muitos judeus vão se converter como resultado da pregação de Elias e da outra testemunha. Elias vai dizer: olha, como vocês esperavam, eu vim anunciar o Messias. O Messias é o Mashiach, é Jesus Cristo, Yeshua, HaMashiach. E neste momento vai haver muita conversão. Além de Elias e da outra testemunha, também teremos os 144 mil judeus, jovens que nunca se corromperam, que nunca se contaminaram, que não tiveram nenhum contato sexual com mulher. Estes serão os pregadores da primeira metade da tribulação. Aí vem Apocalipse capítulo 12. Portanto, isso que as pessoas falaram, que o arrebatamento vinha ali, no capítulo 12 tem um erro teológico, porque na verdade o arrebatamento está no capítulo 4, versículo 1. Depois no capítulo 5 a gente vê a igreja perante o trono de Jesus, perante o trono de Deus, adorando ao Senhor. Quando vem o capítulo 6, aí sim começam os selos, a abertura dos selos. E aí, neste período é que se levantam as 2 testemunhas, os 144 mil, e quando chega no capítulo 12, nós temos ali a metade da tribulação. Agora, deixa eu lhe dizer uma coisa. Eu tenho uma mensagem que é muito elucidativa. Todos vocês podem acessar. Entrem no meu canal, no YouTube, Lamartine Pozzella, e escrevam lá, depois de Lamartine Pozzella, põe arrebatamento e a festa das primícias. Nessa mensagem eu explico perfeitamente os 3 momentos que Deus trata. O primeiro com a igreja. A igreja representa a cevada, porque a cevada, quando ela é debulhada, eles jogam para o ar, porque o vento separa a semente que está dentro. A cevada é muito fácil, ela representa a igreja de Jesus, que creu na palavra do Espírito Santo, e o vento representa o Espírito Santo que vai fazer a colheita. No meio da tribulação, ou seja, em Apocalipse capítulo 12, vem a festa das primícias, e essa festa, a festa do Pentecostes, que é o quê? Na verdade, é a colheita não mais da cevada, agora é a colheita do trigo. E o trigo tem uma casca dura. Sabe como é que eles faziam para separar o trigo, a casca do que está dentro? Eles punham debaixo de uma tábua toda cheia de rugosidades, uma pessoa subia em cima e um animal puxava. Esta tábua se chamava tribulon.
porque o milho, para ser separado da casca, a semente da casca, não é milho, queridos, desculpe, o trigo, para ser separado da casca e do que está dentro, ele precisa ser macetado. E isso é uma referência à tribulação que os judeus vão passar, e eles, através da tribulação, eles vão clamar a Deus, e Deus vai enviar Jesus para salvá-los da tribulação. E ainda tem um terceiro grupo, que é aqueles que vão se converter no fim, que a Bíblia fala da vindima e da ceifa, fala do lagar da ira de Deus. É literalmente as uvas sendo macetadas, né, no lagar. Então isso fala dos últimos que vão se converter antes da vinda de Jesus no final dos 7 anos da tribulação. Então o que eu quero dizer para todos vocês: não aceitem mais datas, como se Jesus voltando nas datas, porque vão errar. Mas não deixem de crer que Jesus está voltando, porque Ele está voltando, meus queridos. E, por favor, vão para o meu YouTube e assistam essa mensagem. Põe lá, Lamartine Pozzella, com S, 2 L's, e assistam essa mensagem. O arrebatamento e a festa das primícias. Vocês vão ser muito abençoados. Agora, outra palavra que é importantíssima. Quando Jesus fala à igreja de Filadélfia, ele diz assim, lá em Apocalipse capítulo 3, versículo 10, porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora, não na hora, da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Essa é uma promessa que Deus faz à igreja, que porque a igreja creu em Jesus, nós não precisamos ver para crer. Como disse Jesus para Tomé, bem-aventurados os que viram e os que creram. Porque nós cremos, nós seremos guardados da hora da grande provação. E esse da hora, no grego, é tirar para cima, é para fora, arrancar mesmo, com um movimento brusco, que é exatamente o que vai acontecer com a igreja. A gente vai estar andando, fazendo as coisas naturais e de repente, vamos desaparecer, vamos subir. E queridos, não vai ser no meio da tribulação nem depois, vai ser antes da tribulação. Por quê? Porque a igreja creu sem ver na palavra da salvação. Porque as 70 semanas que foram destinadas foram para o povo de Daniel, que é o povo judeu, e a tua santa cidade. Então quero terminar este momento, primeiro dizendo a todos que creram que era o dia 23, glória a Deus pela tua expectativa e pela tua fé. Não perca e não esmoreça na sua fé. Continue crendo, porque Jesus está voltando. E eu creio que esta geração que viu Israel voltar para a sua terra, Jerusalém voltar para a sua mão, esta é Jerusalém, é a geração que vai subir. Quero também fazer um convite para que todo mundo se inscreva. Eu vou fazer um grande evento nos dias 15, 16 e 17 de março. Você faz uma pré-inscrição no link que vai aparecer aí. Ainda não é inscrição, porque quando tiver tudo confirmado, a gente vai mandar para vocês e dar os detalhes. Mas vai fazendo o seu cadastro, porque já temos umas 2.000 pessoas que se cadastraram, nem todas virão, mas nós queremos que seja um grande evento. E esse evento vai ser maravilhoso, porque eu tenho muitas revelações que eu preciso dar a vocês, mas que eu não posso colocar na internet, até por questão de segurança. São coisas muito sérias, são coisas que podem até atentar contra a minha própria vida. Então será um evento fechado, eu não vou publicar na internet, e se você quer saber, precisa vir, e vai ser uma grande bênção. Então, aí onde você estiver, recebe essa oração que eu quero fazer pela tua vida. Senhor Deus, em nome de Jesus, eu quero te agradecer, porque a tua palavra nos mostra, Senhor, que os sinais da sua vinda se mostram cada vez mais. A tua palavra nos mostra, Senhor, que ainda que não saibamos o dia e a hora que o Senhor vem, nós podemos saber o tempo. Nós podemos levantar a cabeça e dizer, Maranata, vem Senhor Jesus. Por isso, Senhor, eu oro para que todas as pessoas que estão hoje me ouvindo não percam a sua fé na volta do Senhor. Ao contrário, que creiam mais, que se consagrem mais e que vivam mais para o Senhor, porque nós precisamos viver a cada dia. Senhor, pode ser amanhã,
mas pode ser daqui a 10 anos, nós não sabemos quando, mas devemos nos consagrar e viver para Ti, e evangelizar e falar do amor de Cristo, Senhor. E eu quero declarar sobre a Tua vida, querido, o poder de Deus. Quero declarar sobre a Tua vida a alegria do Senhor, que é a nossa força. Quero declarar sobre a Tua vida que Deus vai fazer uma obra extraordinária, que todos os Teus sonhos serão concretizados quando eles estiverem debaixo da vontade de Deus. Eu declaro que a sua fé será fortalecida, que a sua alma será sarada. Eu declaro que a alegria do Senhor é a nossa força, em nome de Jesus. Um beijo no seu coração. Mais uma vez, compartilhe esta live que eu fiz, porque muita gente precisa receber. A última que eu fiz, a última live, queridos, já passou das 120 mil pessoas que assistiram a live. É um instrumento de pregação extraordinário, maravilhoso. Maranata, vem Jesus. Um beijo no coração de todos vocês e aguarde que em breve estaremos de novo fazendo uma nova live. Um beijo para todos, Deus abençoe.